Bom, boa noite, pessoal. Hoje a aula vai ser da disciplina de coleta, triagem e conservação de materiais biológicos, tá? A aula hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coleta de urina, ok? Então, antes da gente começar a falar sobre a coleta de urina, entender um pouquinho como era feito antigamente esse exame de urina. O exame de urina era considerado o marco inicial da medicina laboratorial. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje, um laboratório em cada esquina, um laboratório em cada lugar. Então, assim, como eles não tinham procedimentos analíticos, não tinham esses laboratórios para fazer esse tipo de exame, o que eles faziam? Eles faziam basicamente com as características ali da urina que eles viam a olho nu. Então, por exemplo, a cor, a turbidez, o odor, volume, viscosidade e até o sabor da urina, né? Até que eu coloquei a fotinho aqui embaixo para vocês, que muitos dos médicos, a gente pega uns livros assim que contam a história da medicina, eles pegavam essa urina e às vezes olhavam contra a luz, alguns até chegavam a colocar a língua na urina desse paciente, o paciente fazia a urina numa baciazinha, num copinho, os médicos colocavam a língua nesse copinho de urina, e ele via se estava adocicado, ele indicava que esse paciente tinha uma doença de açúcar no sangue, né? No caso, uma diabetes, aí que até então não era classificada dessa forma. Até que depois, um tempo depois, eles começaram a colocar essa urina desse paciente do lado da cama do paciente de um dia para o outro e via. Se vinha formiga perto dessa urina, quer dizer que esse paciente tinha essa doença de açúcar no sangue. Se não vinha, ele não tinha, sim. Então, assim, não, eles tinham essa tratativa, então atraíam insetos, eles tentavam fazer essa associação com essa adocicado que atraía os insetos para poder dizer se o paciente realmente tinha uma doença de açúcar no sangue ou não, tá? Hoje ainda isso é relatado no laboratório, mas de uma outra forma, a gente não precisa mais tomar urina, não precisa mais ficar deixando para inseto, ver se essa urina está adocicada ou não. A gente tem a dosagem dessa glicose, dessa urina, através de um método bioquímico, depois vocês vão aprender na disciplina de urinários e fluidos corporais. Bom, quais são os exames mais solicitados, então, da urina, né? Então, a gente tem a urina tipo 1, a cultura de urina, ou conhecida também como urocultura, e a urina 24 horas. Tem vários outros exames que podem ser solicitados. A gente vai falar um pouquinho hoje dos mais comuns. Então, a urina, como material que está sendo, né, passa pelo rim, que é o nosso grande filtro do corpo, ela pode dizer muito sobre a saúde do paciente. Então, por isso que ainda é importante, é um dos exames mais solicitados hoje, tanto em consultório quanto em pronto-socorro, porque através dela você pode diagnosticar vários tipos de doença do paciente. Vamos começar falando, então, da urina tipo 1. A urina tipo 1, aí a gente tem alguns sinônimos, né, encontrados aí, que pode ser falado como urina tipo 1, tipo, sumário de urina, exame simples de urina, urinálise, uroanálise, 3A mais S, que significa, o 3A significa albumina, açúcar e acetona, mais S, que seria o sedimento, só urina, EAS, que significa elementos anormais e sedimento, são alguns dos nomes que a gente encontra por aí no pedido médico. Então, assim, lógico, né? A gente está na era da informação aí, tem muitos médicos que podem fazer a solicitação dessa urina através de softwares, tem alguns que fazem, né? Até quando eu mostrei para vocês aí na aula de atendimento ao paciente, alguns batem carimbo, outros fazem online, tem alguns que tem, igual esse que eu pus o modelinho aqui do SUS, você só faz o xizinho dentro, mas tem muitos casos ainda que os médicos receitam no próprio receituário, né? Alguns casos o convênio exige que eles façam no receituário do próprio convênio, então ele tem que escrever isso tudo à mão. Então a gente pode ter essa variação aí esses sinônimos para esse exame. Então é bom, importante vocês sempre saberem, porque às vezes pode chegar para vocês entenderem, nossa, o que é 3A mais S, né? Então, assim, é uma expressão mais antiga, não se usa tanto hoje, 3A mais S, mas às vezes você pode trabalhar num lugar aí que tem um médico mais antigo, vamos dizer assim, que ainda use essa forma de descrever a urina. Bom, quais são os tipos de amostra de urina, então? Então, na realidade, assim, os tipos de amostra mais frequentemente utilizados são as amostras aleatórias, primeira urina da manhã e segunda urina da manhã. Isso vai depender muito do pedido médico e da condição do paciente. Então, é importante sempre que a amostra seja coletada de acordo com um protocolo bem estabelecido, né? Que na hora que vai buscar o frasco no laboratório, o paciente seja orientado, ou no caso, algumas clínicas que o próprio médico forneça o frasco, ou então ele indique para o paciente comprar o frasco, ele tem que ser bem orientado para saber fazer esse pré-analítico, respeitar esse pré-analítico do exame, né? O que acontece?
Hoje a maioria, graças a Deus, já fornece o material com algumas instruções, inclusive para o paciente, que eu vou até mostrar para vocês. Hoje também com a área da informação, é fácil acesso, você pegar essas informações no site do laboratório que você vai realizar também, né? Você fica um pouco mais fácil. Antigamente, o pessoal colhia, ia na farmácia, comprava frasco. Hoje é mais difícil. Hoje a maioria dos laboratórios costumam entregar isso, inclusive no SUS, nas prefeituras aí, eles costumam entregar. Bom, primeira amostra aleatória. O que significa amostra aleatória? É a que é mais utilizada hoje em dia, porque o próprio nome já fala, aleatória. Pode ser feita em qualquer horário, sem nenhum tipo de preparo. Então, por exemplo, se você chega no pronto-socorro 2 horas da manhã, você tá com aquela dor no baixo ventre, né? Principalmente mulher, dor no baixo ventre, a urina tá saindo bem quente, tá saindo um pouquinho, tá ardendo, parece ter uma areinha saindo junto. Vai para o pronto-socorro. Quando chega lá, o médico vai te pedir uma urina 1 para poder verificar se você está com uma infecção urinária ou não, se pode ser uma pedra no rim ou não. Dá para a gente fazer esse tipo de avaliação pela urina tipo 1. Então, por isso que ela chama aleatório, porque pode ser a qualquer horário. Você não precisa, tem que ser a 1ª da manhã? Não. Se você for no pronto-socorro naquele momento, você está esperando um tratamento naquele momento. Então, ela é aleatória, tá? Então, alguns resultados podem variar de acordo com o estado do paciente. Então, por exemplo, se o paciente comeu muita beterraba, se o paciente toma muita medicação, assim, tudo isso pode mudar a cor, né? Então, a gente tem até uma classificação aí no laboratório que a gente chama de urina medicamentosa. Então, o paciente, por exemplo, está tomando pirídeo, a urina fica toda meio alaranjada, às vezes alguns medicamentos deixam a urina verde, então pode influenciar. Se a mulher está menstruada no momento que faz coleta da urina 1, vai essas hemácias juntos, fica mais difícil de você detectar se ela está com uma infecção, se ela está com uma pedra no rim, ou se esse sangue que aparece na amostra para a gente do laboratório, se é decorrente da menstruação. Lógico, a gente tem algumas técnicas que dá para ajudar a detectar isso, mas não é tão comum a gente deixar o paciente fazer nessa condição a urina 1. Só que tem horas, como eu falei para vocês, aleatórias. Você não vai falar para ela, olha, espera terminar de menstruar e você volta aqui para colher. Não, é aquele momento que ela precisa de um atendimento médico, é naquele momento que a gente vai fazer a urina 1, ok? Próximo é a primeira urina, né, que a gente chama de 1ª da manhã, ou a primeira amostra da manhã. Que é o quê? É aquela que você passou a noite inteira, dormiu, quando você acorda, você vai lá e colhe essa urina. E aí essa urina você vai levar para o laboratório, né? Eu já vou explicar um pouquinho para vocês a questão do jato, primeiro, segundo jato, enfim. Mas é importantíssimo você fazer a coleta da sua urina respeitando. Então, assim, normalmente, quando você colhe no ambulatório, o médico pede para você marcar para fazer a coleta de urina, normalmente pede-se a 1ª da manhã. Por quê? Fica a noite toda ali, o teu rim trabalhando, tua bexiga, todo mundo trabalhando, a hora que sai, você tem uma concentração maior de elementos que você possa avaliar a condição do paciente. Por isso que o ideal sempre é a 1ª da manhã. Como eu falei, repito, e isso numa condição normal, um paciente ambulatorial, que está na casa dele, não está passando mal, enfim. É só para detectar uma condição dele, ok? Então, sempre a 1ª da manhã, acordou, já faz. Segunda urina. A segunda urina da manhã é aquela que assim, o paciente acorda, faz a primeira urina dele, depois ele faz a segunda coleta, tá? Só que o que acontece? Essa segunda urina da manhã não é tão comum. Ela normalmente ela tende a analisar pacientes, principalmente que já tem uma condição estabelecida prévia, como, por exemplo, um problema de função renal, ou um problema de alguns metabólitos que podem estar dando algum tipo de interferência, e até mesmo estudos, às vezes, de metais pesados na urina. Né? Pacientes que trabalham em metalúrgica, às vezes pede-se a segunda urina aí da manhã. Não é tão comum a coleta da segunda, como eu disse para vocês, e lembrando que sempre, tanto a primeira quanto a segunda, se você fizer na sua casa, você tem um prazo máximo de 2 horas para levar essa amostra para o laboratório. Sempre, tá, gente? Prazo máximo aí de 2 horas para levar essa amostra. Bom, quais são as instruções, então, que vocês vão dar para os pacientes? Então, a gente viu que pode ser aleatória, pode ser a 1ª da manhã e a 2ª da manhã. Então, assim, a primeira coisa sempre é a antisepsia da região, lembrando aí do conceito de antisepsia. Você vai dar uma gaze ou um lencinho umedecido para o paciente, que tem água e sabão, tá? Para fazer essa coleta dele e fazer a coleta o mais adequado possível. Alguns laboratórios fornecem até, normalmente, um folder para os pacientes. Hoje está mais difícil, né? Como eu falei para vocês, com a área da informação, está tudo meio online. Mas antigamente, vou até mostrar para vocês alguns modelinhos de uns folders que mostram como que faz essa coleta da urina.
Tá? Então, tem outros laboratórios que dão para você hoje uma cestinha que já vem o frasco estéril e, por exemplo, um lencinho umedecido com água e sabão só para você, e fala, olha, você vai fazer a limpeza da tua região genital, vai desprezar o primeiro jato no vaso sanitário e vai colher o jato médio, né, que é um dos mais comuns aí, gente. Lógico, quando você tem que instruir o paciente, quando você recebe a amostra de volta, você também confirma. Olha, você fez todo o processo direitinho, fez antisepsia, lavou a mão, fez tudo adequado? Né? É importante a gente respeitar o pré-analítico aí, que você pode dar problema diretamente no resultado final aí do paciente. Bom, é sempre recomendado o uso de sabonetes neutros. Agentes bactericidas como hexaclorofeno, polvídeo de iodo não devem ser utilizados, tá? A antisepsia tem que ser feita com esse tipo de produto, água e sabão, e alguns fazem em casa. Se o paciente for fazer em casa, que é o mais comum hoje, tem que dar a mesma instrução. Fazer a limpeza, lavar a mão direitinho, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, e desprezar a urina, o primeiro jato no vaso, tá? O laboratório ideal, sempre que forneça, como eu falei para vocês, as instruções por escrito. Hoje está basicamente todos os sites dos laboratórios. Você clica lá, tem um glossário dos laboratórios, tem um manual de exames, você clica e tem todas essas informações, tá? E de novo, após o paciente fazer a coleta da urina, ele tem 2 horas para levar para o laboratório. Então, se ele mora muito, muito longe do laboratório, ainda mais lugar sertão, que é muito calor, até ele chegar lá, o ideal é que ele faça a coleta dentro do próprio laboratório, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês algumas instruções, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, para fazer a coleta. Então, no sexo masculino, então, basicamente o início é igual, e o final também, dos dois. Então, primeiro, identificar o frasco de coleta. Hoje, a maioria dos laboratórios já fornece o frasco para vocês com uma etiqueta, ou colada no frasco, ou então dentro da cestinha, para você já colar e confirmar se seu nome, data de nascimento, tá tudo direitinho, para não ter problema de troca de amostra. Vai lavar as mãos com água e sabão. Aí você vai pedir para o paciente retrair o prepúcio para expor o meato uretral. Então, o prepúcio é aquela pelinha que fica em volta ali da cabeça do pênis. Vai pedir para ele abaixar essa pelinha para poder expor o meato uretral. O meato uretral é aquele buraquinho em cima. E vai pedir para lavar a glande. O que é glande? É literalmente a cabeça do pênis, com água e sabão. Sempre começando do meato uretral, que é do centro, para fora. Porque se você fizer de fora para dentro, você vai estar trazendo a sujeira. Você tem que fazer do centro para fora para levar essa sujeira para fora. Depois você vai enxugar utilizando uma gaze ou uma toalhinha de papel, a partir do meato uretral também, sempre nesse mesmo sentido. E com uma das mãos você vai manter o prepúcio retraído. Alguns homens têm um prepúcio maior do que outros. Por quê? Por até questões genéticas, tem alguns que já têm esse prepúcio reduzido, por conta, às vezes, até de uma cirurgia de fimose, ou aí os judeus que fazem, né, a circuncisão, que tira essa pelinha em volta, então ele não vai ter tanto esse trabalho na hora de retrair o prepúcio. Com a outra mão, ele vai segurar o frasco de coleta de urina, que já vai estar destampado, mas os laboratórios, o local onde fazem coleta, normalmente perto da pia, tem como se fosse uma prateleirinha, para ele colocar esse frasco, então ele já vai deixar destampado, e vai iniciar sempre mixando, desprezando o primeiro jato de urina no vaso sanitário, e aí depois, o primeiro jato vai no vaso, o resto vai dentro do frasco. No frasco, ele vai colher até mais ou menos 1/3 ou metade da capacidade do frasco, porque normalmente hoje os laboratórios, eles dão um kitzinho, que eu vou mostrar a fotinho para vocês, que é como se fosse um copinho, que é onde você faz, que tem um biquinho dosador, e dele você vai passar para o tubo que vai ser processado no laboratório, que é um tubo cônico, normalmente de 10 a 12 ml. Né? Tem laboratórios até de 20 ml, mas o mais comum é aquele de 10 a 12 ml. Então, você não precisa colocar a urina toda, é só sempre desprezou o primeiro jato, isso é o mais importante, e coloca. Encheu o frasco, se for aquele já no tubo cônico compridinho, ok. Ou se for o coletor universal, que tem 80 ml, de 1/3 a metade já está mais do que suficiente. O resto, eu continuo com vontade de fazer xixi. Vai urinando dentro do vaso, não precisa continuar fazendo dentro do copinho, ok? Então, despreza o restante na urina do vaso sanitário, fecha esse frasco e encaminha o frasco para o laboratório, se você não estiver fazendo a coleta lá dentro, no máximo até 2 horas, mantendo ele com o local fresco e ao abrigo da luz, ok? Se for do sexo feminino, mesma coisa, identificou o frasco, vai lavar as mãos com água e sabão e vai fazer a higiene da região genital com água e sabão, sempre no sentido de frente para trás. É importante que os resíduos de pomadas, pós-cremes, sejam totalmente removidos. Então, a paciente, às vezes, está fazendo já um tratamento, está com corrimento, está pondo pomada. O ideal é que você remova tudo isso, ou na noite anterior teve aí uma relação sexual, tem, às vezes, algum tipo de resíduo de alguma coisa, tem que tirar, ok? Tirou, enxuga toda a região genital com uma gaze também ou uma toalhinha de papel, sempre no sentido de frente para trás.
você vai separar, vai pegar uma mão, vai separar os grandes lábios para limpar o meato urinário e a região ao redor da uretra. E com uma das outras mãos, você vai manter, então você vai segurar esses lábios separados, né? Separou os grandes, limpou e continua mantendo separado. Aí com a outra mão você vai segurar o frasco de coleta já destampado, vai posicionar ali embaixo, né? A mulher normalmente fica de cócoras para, né, em cima do vaso para poder fazer essa coleta. Inicia a micção da mesma forma. Começa fazendo no vaso e aí depois que começou o primeiro jato cair no vaso, você vai lá e coloca o copinho embaixo. Também enche de 1/3 ou metade da capacidade do frasco e o resto vai desprezar da urina no vaso sanitário. Fecha, encaminha também para o laboratório. Se já estiver dentro do laboratório, já entrega isso. Se não, até 2 horas o prazo máximo, em local fresco e ao abrigo da luz, leva para o laboratório, ok? Bom, quais são as condições preferenciais, então? Tempos maiores de 2 horas, você pode refrigerar por no máximo 4 horas. A gente costuma não recomendar isso direto para os pacientes, porque assim, você fala, é a mesma coisa que você fala, ele só vai escutar o refrigerar. O que ele vai fazer? Ele vai acabar fazendo urina na casa dele, pondo na geladeira e te levando um dia depois. Então, o ideal é que você já fala, ó, 2 horas o tempo máximo. Aí, se o paciente vier e te dizer que, olha, então, talvez não dê certo, não consiga chegar nesse prazo, eu moro muito longe, vem discussão, aí você fala para ele. A gente não chega falando tudo de uma vez, porque senão eles escutam só um pedaço, não adianta, é muita informação às vezes para o paciente. Nunca pode se congelar, e para análise tem que aguardar o retorno da temperatura ambiente. Então, quando chegar lá na área técnica, para a gente ir no laboratório, se chegar essa amostra, tiver refrigerada, a gente tem que esperar ela chegar à temperatura ambiente para depois refrigerar e homogeneizar antes de fazer, porque senão os cristais ficam todos formados ali no fundo, depositados, na hora que a gente for fazer a leitura dessa amostra, somente ali a análise bioquímica, você pode acabar tendo prejuízo no resultado. Aqui eu coloquei para vocês as fotinhos do coletor estéreo para urina tipo 1, coloquei alguns modelinhos, né, que a gente tem aí no mercado, então que a gente considera sempre estéreo, lembrando que é quando ele tem um saquinho embalado individualmente, se ele vem simplesmente numa caixinha, ele não é estéreo. Estéreo é só quando está embalado 1 a 1. Isso é estéreo, ok? Então, lá em cima, o coletor universal, que a gente chama, que pode ser tanto para sangue, para fezes, para urina, para escarro, para alguns tipos de secreções, biópsias, enfim, esse coletor universal pode ser colocado várias coisas dentro dele, por isso que chama coletor universal, ele não é específico para um tipo de material clínico. E aqui embaixo a gente tem esse material, esse kitzinho que aí foi desenhado específico para urina, que o paciente faz esse frasco maior, como se fosse um copinho, e dele também tem um biquinho dosador na ponta, aí nesse biquinho ele passa para esse tubo, que é onde vai a etiqueta, tampa e manda para o laboratório. Tá? Tem alguns laboratórios, inclusive, que tem esse descritivo, até de como passar um para o outro, colado atrás da porta do banheiro, para facilitar a vida aí do cliente. Aqui um dos lançamentos recentes aí nesses modelos de kit de urina, que é o quê? O paciente faz lá no pote grande, no coletor universal, só que é para ninguém ter contato, para passar nem o paciente, nem o laboratório, para pegar essa amostra e passar de um frasco para outro, ele tem um vácuo dentro desse tubo. Então, você pega esse tubinho, menorzinho aí, que é o de urina mesmo, que vai ser processada depois, encaixa ele no coletor universal e ele faz que nem do sangue, que nem quando a gente faz coleta de sangue a vácuo, ele chupa toda essa urina para dentro do tubo, só a quantidade suficiente para ela. O resto é desprezado. Então, ele pega ali. Então, é legal, por exemplo, se o paciente tem vários exames com uma amostra aleatória de urinão, ele vai colocar 1, 2 frasquinhos e ele consegue absorver o máximo possível, ok? Aqui um modelinho que eu peguei num dos últimos congressos que eu fui aí fora do Brasil, que chama Colipi. O que acontece? Isso é para aquele povo, eu costumo brincar, aquele povo que tem um problema de mira, né? Principalmente aí os homens, a gente costuma brincar, os homens têm um problema de mira, que não consegue, o vaso é enorme, não consegue acertar dentro do vaso, e sai urina no chão, no teto, né, que dirá os nossos banheiros aí de estádio de futebol, né, que tem o xixi para tudo quanto é lado. Então, o que os caras fizeram, né, lógico, os japoneses aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um coletorzinho que encaixa, tanto na região, ele é unissex, ele pode encaixar, parece mais anatomicamente para o masculino, mas serve para o feminino também. Você encaixa ele no meato uretral aí, no caso do masculino, você encaixa ele bem na ponta do pênis, faz a urina, o que acontece? Ele tem embaixo como se fosse uma bomba,
ele vai descer a urina, o primeiro jato vai para o vaso, o segundo fica no copinho e o terceiro fica embaixo preso. Então, dá certinho a quantidade que você precisa de urina, sem ter nenhum tipo de problema de passar de um lugar para outro. É só mais para mirar mesmo, digamos assim, aí acertar dentro do frasquinho do coletor aí. Bom, quais são os critérios de rejeição de amostra? Então, volume suficiente. A gente precisa, muitas vezes, de 1 ml, no mínimo, 1 ml para fazer um exame de urina 1 e uma urocultura. 1 ml dá? Dá, mas assim, chorando. Na automação, a gente tem que ficar acabando passando isso manual, tá? Normalmente, a gente consegue tranquilo que o paciente envie 10 ml para a gente, que é o ideal. Então, quanto vez que dá menos que isso, a gente já começa a ter um pouco mais de trabalho na área técnica e nem sempre consegue fazer todos os exames que o médico pediu. A amostra inadequada, então, por exemplo, chega uma amostra, como fala? Uma amostra que não deveria, como que eu vou explicar para vocês? Uma amostra que vem, muitas vezes, acaba associando, né? A amostra inadequada acaba associando aí, por exemplo, o paciente colheu a amostra ontem, você fala, você colheu faz 2 horas? Não, foi ontem. Isso é uma amostra inadequada. Você pode processar uma amostra de ontem? Não, o ideal é que não. Você não sabe se essa amostra estava refrigerada, se ela estava no calor, se ela estava dentro de uma estufa, você não sabe onde estava essa amostra. Então, ela é totalmente inadequada. Contaminação visível. Então, são aquelas amostras que vêm com um brinde, né, que a gente brinca. Então, você abre o frasco do paciente, tem um pedaço do absorvente nadando lá. Você abre o frasco de urina do paciente, tem uma camisinha nadando lá dentro. Você abre, tem um pedaço de papel higiênico lá dentro. Tem formiga dentro da urina do paciente. Então, assim, é uma contaminação visível. Você acaba de receber, você já fala, meu Deus, está errado. Preservação inadequada, justamente. Então, ele refrigera essa amostra, chega lá, a amostra para você tá pingando a amostra. O cara pôs no congelador a amostra dele. Não serve, não dá para utilizar. Isso é uma preservação inadequada. Identificação incorreta, então, assim, o paciente às vezes que resolve colocar a mão na identificação, e aí vem tem algum problema ali no próprio laboratório de identificação, coloca a etiqueta, chega lá na área técnica, você vê que a etiqueta embaixo tem um nome, em cima tem outro. Também não dá para processar, é rejeição. E frasco de coleta inadequado, que eu até coloquei umas fotinhos aí do lado, vocês conversaram com as pessoas mais antigas, às vezes pai, mãe, vó, aí, falar de coleta de urina, o pessoal não tinha esse negócio, né? Se até falar com a minha avó, ela falava, não, imagina, que frescura de comprar frasco para urina. Pega um frasco que tem carta. Tem umas fotos aí para vocês, ó, de que usou frasco de xarope, que usou frasco de remédio, que colocou num porta-lâmina de laboratório. Esse aqui, com certeza, foi um cara que trabalhava no laboratório e resolveu fazer arte. Ou então, por exemplo, até num tubo de sangue, que é essa segunda foto aqui, né? Um tubo de coleta de sangue, colocou a urina. Então, não é o certo. É frasco de coleta inadequado, é rejeição. Como é que você sabe que você estava estéril, que você estava limpo, que não tem nada que possa interferir no seu resultado? Então, não pode. Bom, vamos para o coletor infantil agora. O coletor infantil, então, a gente pode dizer que normalmente são crianças de 0 a 3 anos, tá? Que não conseguem fazer urina ainda, né? Por motivos óbvios, não conseguem urinar espontaneamente, que a gente chama. Então, a gente tem que colocar o coletor nele. Pode ser colocado em até crianças de 12 anos. O ideal é de 0 a 3, mas a gente sabe que tem, às vezes, crianças com locomoção reduzida, com alguns problemas, então, né, algumas doenças de base, né, alguns problemas de locomoção, então a gente tem que ir lá e ajudar a fazer essa coleta. Hoje a gente tem uma normativa interna nos hospitais, laboratórios, que o profissional de coleta que deve fazer sempre a antisepsia prévia e colocar esse saquinho coletor na criança. Porém, ele deve sempre ser acompanhado do responsável pela criança, até mesmo por conta desse mundo que a gente vive hoje de assédio e tal. Então, assim, se o pai, se o profissional vai lá fazer a limpeza da região genital da criança e colocar o saquinho coletor, seja sexo feminino ou masculino, tem que estar sempre acompanhado do responsável, para não ter nenhum tipo de problema. Caso a criança evacue durante essa coleta, a amostra tem que ser desprezada. A gente não dá para misturar sangue, fezes e urina. Não dá para misturar, você vai contaminar a amostra, vai ter que fazer a coleta toda de novo, tá? E lógico, crianças muitas vezes é comum o uso de pomada para assadura, então assim, tem que remover essas pomadinhas antes de colocar o coletor, tá? Porque o que acontece? Senão, não vai pegar direito e também pode dar algum tipo de interferência na amostra. Agora, se for colocar o coletor e a pele já estiver irritada, tem que pedir para a criança, o pai voltar no outro dia com a criança e pedir para não utilizar essa pomadinha antes. Porque não adianta, gente, não vai dar interferência, são 2 trabalhos. É colocar, chegar no laboratório, falar que está com problema na amostra e ter que colher de novo. Então, é judiar da criança aí 2 vezes.
Bom, aí eu coloquei aqui o passo a passo também. Essas especificações todas, gente, não é assim de um laboratório específico, da minha cabeça, não. Isso aqui é tudo daquele livro de urina, de coleta de urina, que tem da Sociedade Brasileira, Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que é a SBPCML, tá? É tudo de lá, essas informações. Eles têm um livro, na realidade, o primeiro já está na segunda edição, que é só de coleta de materiais biológicos, tá? Essas informações são todas de lá. É a mesma coisa, vai identificar o frasquinho. O que pode acontecer muitas vezes, assim, no saquinho, ele tá mole, o que a gente muitas vezes a gente faz até para transportar, para não ter perigo de vazar e até para identificação, a gente coloca esse saquinho coletor dentro de um coletor universal, tampa e coloca a etiqueta lá, para ficar mais fácil. Porque eu já vi mãezinha que fica um tempão lá com o coletor universal na criança, a hora que tira, não se atenta que tem o buraquinho em cima e acaba vazando essa amostra. Então, é ideal você já transportar dentro do coletor, dentro de um coletor universal, né? Tem a parede rígida com tampa, para você não ter problema. Mesma coisa, proceder à higienização da região genital, certificar que a região genital e perineal estejam secas, retirar o papel que cobre a área aderente do coletor. Todo coletor infantil, ele tem uma partezinha que ele tem como se fosse um adesivo, que é para grudar mesmo na pele da criança, né, para não ter perigo de vazar, não ter perigo de sair. Então, tira esse papelzinho em volta, coloca na região genital, no caso do masculino, que o pênis vai ficar dentro do interior, e tem que esperar a micção espontânea. Se não correr no prazo máximo de 6 minutos, você tira o saquinho coletor e põe de novo. Você pode fazer no máximo 4 trocas. Então, quer dizer, a criança pode ficar no máximo 4 horas dentro do pronto-socorro para tentar fazer urina. Se ela não conseguir, gente, é tirar o saquinho, pede para voltar no dia seguinte. Muitos casos acontece que a criança fica estressada, não está acostumada com aquilo, te coloca, fica 4 horas coletor. O pai tira. A hora que a criança sai do hospital, atravessa a rua, a criança faz xixi. Então, assim, às vezes a gente até recomenda, não, pai, dá uma volta com essa criança aqui, né? Se é uma criança de colo, dá uma voltinha ali, se a condição da criança também permite isso, dá uma andada com ela, então, dentro do corredor do hospital, enfim, para ela se sentir mais confortável e estimulada a fazer essa urina dentro do saquinho, ok? No sexo feminino, a mesma coisa, vai fixar também lá a região depois de fazer a antisepsia e também vai esperar, numa prazo máximo 4 trocas. Cada troca pode ficar 60 minutos, então prazo máximo de 4 horas aí para essa criança fazer essa urina. Quais são os pontos críticos que a gente tem aí dentro do coletor infantil? Então, o cliente deve estar sempre no mínimo 2 horas sem urinar. A mãe normalmente sabe quando foi a última vez que fez troca ou que a criança foi no banheiro. Então, o ideal é sempre 2 horas antes sem urinar. A troca do coletor, então, como eu falei para vocês, é 1 hora até que a criança não urine, não pode passar de 4. E o que pode acontecer, eu pus até a fotinha para vocês lá, tá vendo? Quando tira a etiquetinha e cola na região genital, pode acabar irritando a pele. Então, se a criança já está meio irritadinha, trocou a primeira e a segunda, não tenta. Pede para voltar no dia seguinte, porque senão vai irritar, vai assar, às vezes pode ficar até em carne viva a região genital dessa criança. Aí eu pus umas fotinhas de modelos de coletores infantis que a gente tenha. A maioria hoje que tem no mercado são coletores unissex, tá? A gente não tem mais... antigamente tinha só feminino, masculino, hoje já é mais unissex, é mais fácil, né? Até para controlar estoque, a gente acaba tendo aí os dois. Bom, eu pus aqui até para... mais efeito de curiosidade, que vocês vão ter uma disciplina depois de urinálise e fluidos corporais, mais sobre a coloração da urina versus gestão de água. Eu até comentei com vocês que eu ensinar vocês nessa disciplina, dar tchau pro xixi, tchau pro cocô, né? Fiquei brincando com vocês isso, que vocês iam mostrar para os filhos de vocês, para os pais, enfim, para todo mundo em casa. Então, vamos lá. É que eu sempre falo, sempre acabou de fazer urina, acabou de fazer cocô, olha lá o vaso sanitário para dar uma olhada. Ali é um reflexo, muitas vezes, da nossa saúde. A gente consegue detectar várias doenças através do que está saindo do nosso corpo. Então, ó, 1, 2 e 3, que é bem clarinho, né? A água bem transparente, aí bem clarinho, até o que a gente chama de amarelo palha. Ele é sem odor, não tem cheiro, ele é bem clarinho mesmo, às vezes até a cor do vaso, às vezes você faz... o xixi, você urina, você olha no vaso, nem parece que você fez. Então, quer dizer que você está com uma ingestão de água adequada quando está nessas 3 cores. O 4, 5 e 6, a gente já começa a detectar uma ingestão insuficiente de água, que começa já um amarelo mais forte, que a gente chama de amarelo ouro, até um amarelo um pouco mais escuro, e ela já começa a ter odor. É aquela urina que já tá, se você faz a urina, você sente que já tem aquele cheirinho meio característico dela.
7, 8, que no caso é um amarelo bem escuro, até meio amarronzado, quer dizer que você está muito desidratado, quer dizer, você precisa tomar mais líquido. E o odor é muito, muito forte. Aquele cheiro que eu brinco, né, de banheiro de estação aí, que é aquele fedor de urina que você passa ali, você sabe que é muito característico, tá? Então, normalmente, quem toma pouquíssima água, acontece isso. Como eu falei, quanto mais água você tomar, melhor para a circulação, vai circular melhor teu sangue, teu rim vai filtrar, vai levar tudo que não presta do teu corpo embora, ok? Então, é importante vocês terem isso, como eu falei na aula de disciplina de urinálise, vocês vão ver como é que coloca, amarelo pálido, amarelo claro, amarelo escuro, essas coisas, vocês vão aprender a classificação, e a professora vai mostrar a importância disso para vocês, principalmente na hora de liberar o laudo. Vamos falar agora de urocultura. O que é urocultura? O nome próprio, o nome mesmo já fala. Uro de urina e cultura. Cultura de urina. Então, ele pode ser conhecido como urocultura ou cultura de urina. O que é a cultura de urina? A gente vai pegar aquela urina que a gente recebeu do paciente, vai semear numa placa, como mostrando a fotinho para vocês aqui em cima, vai semear numa placa com agar. O agar é como se fosse uma gelatininha que tem alguns componentes específicos para crescimento de bactérias. Então, a gente vai passar essa amostra lá, ela vai para uma estufa e 24, 48 horas depois vai sair, tira da estufa e vê se teve crescimento de bactéria ou não. Essa foto, por exemplo, tem crescimento aí de bactéria. E essa bactéria a gente vai identificar e vai dizer para o médico, olha, por exemplo, a bactéria é uma bactéria, por exemplo, o Citrobacter frumdii, e ele está sensível a tais antibióticos, resistente a outros antibióticos e assim vai. Então, em cima disso que o médico vai ver qual a melhor medicação para você, qual o melhor antibiótico para você tomar para tratar essa sua infecção de urina. Okay? Aqui, com uma disciplina de coleta, eu só dei um parênteses aí para você saber o que é a urocultura, né? A semeadura, basicamente, da urina. Mas só falar para vocês que o importante da urocultura é que o coletor estéreo, o coletor para urocultura sempre, sempre, sempre tem que ser estéreo, não pode ser. Se vocês lembrarem da fotinho lá anterior da urina 1, tinha um coletor universal sem um saquinho do lado, né? Que às vezes até se encontra em caixinha aí, em farmácia. Não é o ideal, tá? O ideal é sempre que você usa estéreo. Não dá para usar sem ser estéreo, gente. Porque pensa, se eu tô querendo saber se tem bactéria na minha urina e eu uso um frasco que não tá estéreo, o que é estéreo? Tem que não ter bactéria nenhuma, não tem que ter nada lá dentro que possa interferir. Como é que eu vou ter certeza do meu resultado se o frasco não tiver estéreo? Não tenho certeza. Tá? Aí eu coloquei os dois desenhos para você aí. Em cima, aquele coletor qualquer, o copinho que vem com o tubo tipo Falcon em cima, tubo cônico, né? E embaixo um coletor universal. Antigamente, a gente tinha assim, ó, tudo que é tampa amarela é urina 1, tudo que é tampa vermelha é urocultura. Hoje isso já não funciona direito, porque a gente tem estéreo tampa amarela, a gente tem não estéreo tampa vermelha e assim vai. Eu coloquei ainda as fotos para padronizar, porque alguns laboratórios ainda conseguem seguir isso. Mas não é hoje um padrão 100% aí que a gente tem no Brasil. Já está meio bagunçado o negócio. Principalmente assim, acaba um frasco, entrega outro e assim vai. Então, quais são as observações, então? Sempre, eu coloquei lá, quando o médico está apenas urina 1, a gente usa tampa amarela, quando for urocultura, tampa vermelha. Lembrando, depende do que o laboratório preconizar para ele, tá? Não é um padrão hoje em todos os laboratórios. O volume mínimo para a urocultura é sempre de 1 ml, menos que isso não dá para a gente processar o exame, porque a gente vai pegar com uma alça esse material para passar na placa, tá? E a gente, se tiver os dois, você coloca no tampa vermelha, como eu falei para vocês. Tá bom? E lógico, se der volumes menores de 10 ml, ideal é sempre 10 ml. Deu menos que 10, normalmente pede para confirmar a técnica, olha, dá para usar, tem tais exames, vai padronizar primeiro tal exame, depois o outro, e assim vai, ok? Aqui eu coloquei para vocês algumas fotinhas de alguns laboratórios aí que eu peguei na internet, mostrando justamente tudo aquilo passo a passo que eu expliquei para vocês, como que limpa, como que faz a higienização, como faz a antisepsia da região genital, né? Para a gente poder ajudar pro paciente. Então, eu falei, esse tem desenho, às vezes fica colado atrás da porta do laboratório mesmo, ok? Hoje eu não tenho visto tanto por conta da internet, eles acabam jogando lá, jogam no aplicativo para o paciente olhar e ver como é que faz essa coleta. E mais antigamente ainda, gente, assim, tipo, mais de 25 anos atrás, tinha alguns laboratórios, inclusive, que tinham como se fossem os banheiros com como que eu vou dizer? Como se fosse uma base, assim, de alvenaria mesmo, de cimento, que a pessoa subia, ficava de perna aberta em cima do vaso que era feito nessa altura, e vinha um profissional do laboratório, e ele que limpava, fazia a antisepsia do paciente, o paciente jogava o primeiro jato, e o próprio profissional de saúde ia lá e coletava o resto dessa urina.
Eu não conheço mais nenhum lugar que faça isso. Seja, tipo, há 25 anos atrás, eu conheci, inclusive, uma pessoa que trabalhava fazendo isso. O que ela fazia? O dia inteiro, ela fazia antisepsia de pacientes que colheram urocultura. Lógico, para o laboratório, as amostras tinham uma qualidade infinitamente melhor, porque era totalmente controlado o processo. Você não consegue controlar o paciente na casa dele se ele limpou direito ou não limpou. Você tem que acreditar. Você fala, você fez antisepsia? Ele fala, fiz. Não tem como você ter certeza ou não. Compensação, hoje ainda mais, né, nesse mundo que a gente está vivendo aí, tá muito complicado. Você ir lá para o cara ficar limpando a sua região genital para fazer sua coleta de urina, e o profissional embaixo de você vendo você fazer a urina ali segurando um copinho. Então, hoje, eu desconheço qualquer laboratório que ainda faça esse procedimento. Agora, a gente vai falar um pouquinho da urina 24 horas. O nome já fala, urina 24 horas. O que que é? Você precisa colher toda a urina que você fizer durante 24 horas, tá? É importante você sempre respeitar o processo dela, para alguns exames, inclusive, principalmente para avaliação de função renal, é importantíssimo esse exame de urina 24 horas. Tá? O ideal é que o cliente não colha de fim de semana e feriado, mas infelizmente é o que mais acontece. Se você perguntar para qualquer profissional aí que trabalha na área de coleta, na área de triagem do laboratório, o dia mundial de chegar à amostra de urina 24 horas é na segunda-feira. Por quê? As pessoas acabam aproveitando o domingo que está em casa, passa o dia inteiro colhendo, porque para elas é um ambiente mais controlado. É complicado, eu entendo o lado do paciente que é complicado ele pegar esse frasco e ficar andando 24 horas, imagina você lá, no escritório, um cara que trabalha, sei lá, no restaurante, ficar toda hora saindo, indo lá pegar o frasco da urina, da urocultura dele, da urina 24 horas dele, é um frasco normalmente de 2 litros, e ficar abastecendo toda a urina ali dentro. É meio complicado. Então, por isso que os pacientes acabam fazendo de fim de semana. Mas o ideal, sempre, a gente recomenda que sempre sejam as condições normais durante a semana. Que você caminhe, que você faça exercício físico que você faz durante a semana, que você coma mais ou menos as mesmas coisas, faça as mesmas atividades, para a gente poder ter um resultado mais fidedigno aí dessa urina 24 horas. Bom, ela tem que ser coletada em frasco próprio. Então, assim, normalmente o laboratório ele fornece esse frasco para o paciente. Ah, professora, mas, por exemplo, tal prefeitura não dá o frasco. A prefeitura é mais comum não dar esse frasco. Então, o que a gente faz? A gente orienta que ele faça num frasco de água mineral sem gás. Só pode ser frasco de água mineral sem gás. Com gás vai dar interferência. Se for refrigerante, vai dar interferência. Se for de suco, vai dar interferência. Se for num frasco que ele foi lá, que ele comprou na lojinha de R$1, pode dar algum tipo de interferência. Então, é sempre num frasco de água mineral sem gás. Então, ele aproveita já, né? Se hidrata, toma essa água e usa depois o frasco para fazer essa coleta, caso o laboratório não forneça o frasco, ou caso o laboratório fornecer um frasco e esse paciente faz mais de 2 litros de urina por dia. Então, ele pode adicionar com isso uma garrafinha de 500 ml, de 1,5 litro de água mineral, ok? E sempre, quando ele entregar esse material para você no laboratório, você pergunta se ele seguiu certinho as instruções, ok? Bom, como que funciona? Então, no primeiro dia, o cara acorda, a primeira urina da manhã dele, depois aqui às 7 horas, né? Que é como tá nos protocolos, mas a gente sabe, dependendo do paciente, acordou mais cedo, mais tarde, enfim. A primeira urina dele que ele fizer, ele vai desprezar no vaso. Ele vai fazer a urina normal quando ele acorda. A partir da próxima, né? A partir dessa primeira, fez a primeira, da segunda para frente, toda a urina que ele for fazer, toda hora que ele for no banheiro, ele tem que urinar dentro do frasco coletor. Aí que entra a questão de fornecer o frasco coletor, é justamente por isso, porque ele tem a boca larga. O coletor, a garrafa de água mineral, a boca dela é menos larga, fica mais difícil de acertar, vamos dizer assim. E a gente acaba vendo muita perda de material quando o paciente faz na garrafa de água mineral, justamente por conta desse diâmetro dessa boca aí da garrafa, tá? Então, ele vai urinar da segunda até a próxima, ou seja, até a primeira do dia seguinte que ele começou. Então, se ele começou hoje, vamos fazer a coleta hoje, ele acorda, joga a primeira urina fora. A segunda para frente, ele vai fazer tudo dentro do frasco. Toda vez que ele for no banheiro, ele tá lá com o frasco do lado dele para fazer o xixi. Até a primeira urina do dia seguinte. Então, amanhã acordei, faço a primeira dentro do frasco, tampo isso e mando pro laboratório, tá? Essa questão de você levar essa urina, já vou falar um pouquinho para vocês. Alguns frascos, inclusive, tem que ter conservante dentro, para conservar durante essas 24 horas a urina, para que aquele analítico que eu vou fazer a dosagem no laboratório não sofra nenhum tipo de interferência.
Então, assim, o ideal sempre é que elas estejam protegidas da luz. Alguns casos tem que refrigerar, inclusive, deixar lá na porta da geladeira, muito bem identificado, tá, gente? Para ninguém achar que é um suco de laranja, maracujá e tomar isso, pelo amor de Deus. Então, deixar muito bem identificado isso, né? Se tiver algum uso irregular de medicação, tem que avisar o médico, tá? Não interrompe por conta de fazer isso, porque o médico já sabe, já tem o histórico aí do que você está tomando de medicação. E assim, é todo o volume, gente, que você fizer, tem que pôr no frasco. Não adianta, esqueci, fiz um pouquinho fora, não. Gente, por quê? A gente vai dosar no laboratório esse volume, em cima dele, a gente vai dosar o seu analito e vai fazer um cálculo para dizer como está principalmente o funcionamento do teu rim. Então é importantíssimo que você tenha certinho o volume. Em alguns, inclusive, como o clearance de creatinina, além do volume total, além da dosagem da creatinina na sua urina, ele ainda vai pedir teu peso e tua altura. Tudo isso pode influenciar no resultado do teu exame. Então, não adianta mentir, falar, o cara pesa 200 quilos, vai lá e fala que pesa 80. Não adianta, porque teu resultado vai sair errado. Qual o material, então, que a gente pode ter, como eu falei para vocês? Com conservante e sem conservante, ok? A gente pode ter os dois. Qual o papel? O conservante, ele vai fazer o quê? Ele vai, o nome propriamente já fala, ele vai fazer com que esse material ganha uma viabilidade maior para aquele analito específico, que às vezes é mais sensível que os outros para fazer a dosagem. Então, ele pode atuar como agente solubilizante, evitando ou reduzindo essa cristalização e a aderência de algumas substâncias nas paredes do frasco, né? Então, isso pode prejudicar, às vezes, algum tipo de exame. Como que eu sei qual que eu vou colocar na geladeira? Como que eu sei qual que vai ficar a temperatura ambiente? Qual que vai usar cada conservante? Tem uma tabela, também é da SBPC, do livro da SBPC, vem dizendo lá os exames. Então, por exemplo, você pegar lá a creatinina. A creatinina, ela não precisa de refrigeração e o conservante, ele não precisa de nenhum tipo de conservante. Se for fazer uma dosagem de potássio, ele precisa de refrigeração, mas ele não tem conservante. E o mais comum aí, vamos supor, que é o conservante que a gente mais usa hoje, aí que é o ácido bórico. Então, por exemplo, o citrato, ele não precisa de refrigeração e precisa do ácido bórico. Então, os laboratórios normalmente vêm dentro do frasco já, vem até uma etiqueta colada, ele já vem dentro do frasco com esse conservante, para facilitar a dosagem desse material. Então, já tem uma padronização, não é um laboratório que olha para sua cara e fala, não, vou te dar tal conservante, não vou te dar tal conservante. Vem tudo isso descrito, tem uma normativa para isso, o laboratório tem os documentos internos dele, os POPs aí da vida, os IQs, e aí, em cima disso, que ele vai dar para você o frasco com conservante ou não. E sempre vem muito bem identificado no frasco. Pode ter perigo de ninguém pegar esse frasco, uma criança pegar esse frasco e tomar, enfim. Você já vê que tem conservante, já deixa separado. Por quê? Olha como são os frascos, gente. Essa primeira aí de cima é o que a gente mais usa no Brasil. O mais comum aí é o de 1 litro, 2 litros, da primeira foto. Alguns casos, inclusive, eles têm esse âmbar, né? Que é protegido da luz, que é amarronzado. Tem muitos laboratórios que já compram só o âmbar, porque sabe justamente que as condições dos pacientes às vezes não são ideais, não consegue deixar protegido da luz. E aqui do lado direito, de outros países da América Latina, que a gente tem o primeiro e o segundo aí embaixo, esses 2 garrafões, que normalmente é usado nos Estados Unidos. Tem mais uma cara de leiteira também, né? Aquele primeiro leiteira, suqueira, enfim. Uma carinha um pouco diferente. Que aí você também coloca a urina dentro desse frasco. Levou tudo para o laboratório, o que o laboratório vai fazer? Ele vai homogeneizar esse frasco, quer dizer, vai mexer esse frasco, vai tirar, vai dosar, então vai falar, olha, tem 2 litros, tem 3 litros. Veio 2 frascos, a gente tem umas provetas gigantes no laboratório. A gente mistura essas amostras e junta nessa proveta, e aí dessa proveta a gente vai anotar, olha, tem 3 litros, 2 litros, 2.400, 2.500, e lança isso no sistema relacionado ao dado do paciente, tá? Homogeneizou, juntou essas amostras, a gente vai pegar normalmente 10 ml dessa amostra, vai pôr no frasco de urina tradicional e vai mandar para o laboratório. Ou seja, vai fazer também quantas alíquotas precisar. O cara tem 10 exames de urina 24 horas. Muitas vezes, então eu vou precisar de 10 frascos, 5 frascos, 8 frascos, e assim vai. Cada laboratório aí sabe a quantidade que precisa para executar o seu exame. E o resto da sua urina faz o quê? Lixo, literalmente vai para o lixo. Eu já vi clientes esperneando em laboratório dizendo, nossa, eu fiquei 24 horas andando com esse frasco para vocês pegarem uma merrequinha de urina e jogar tudo fora. Sim. Por quê? Por que manda colher tudo? Porque a gente tem que ter noção para fazer o cálculo do volume total que você está excretando para ver se você está com as suas funções renais funcionando adequadamente.
É para isso que a gente quer. E não tem um outro jeito de dosar a não ser dessa forma. A gente não tem como colocar um medidor no paciente para ver quanto que ele está urinando. Aqui eu coloquei umas fotinhas para vocês dos frascos que não devem ser colocados. Tá vendo? Pus um risco vermelho. É o que não deve. Então, assim, de casos que eu peguei aí, então, por exemplo, lá, frasco, jarro de suco, usado em casa, comprado na lojinha de 99, frasco de álcool, água com gás, garrafinha de refrigerante 600 ml, nada disso pode ser usado, gente. Tudo isso pode dar interferência. Ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aí gostado da aula. Qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagem e até a próxima aula, gente.